Um bloco do programa Bom Dia Cidade, o quadro O Seu Advogado Responde, com o Dr. Jarbas Carvalho. Bom dia, doutor Jarbas. Bom dia, Wilson. Bom dia, telespectadores. E estamos aí, infelizmente, todos nós comovidos com a comoção. Não é nem só nacional, é uma comoção internacional pelos graves acidentes ocorridos com o acidente de avião ontem. A queda do avião com a equipe da Chapecoense e jornalistas e também a tripulação. Agora, doutor Jarbas, hoje, na última madrugada, na penúltima madrugada, foi a queda do avião do Chapecoense. E na última madrugada foi a aprovação pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados em Brasília, das 10 medidas anticorrupção que agora querem punir os juízes e promotores, né? Na calada da noite. Eles, para mim, tinha aprovado só a PEC, aprovaram também, eu não vi Não, ainda. aprovaram. A PEC foi aprovada no Senado e a Câmara dos Deputados aprovou as 10 medidas anticorrupção, que não são mais 10, né? Modificaram tudo e aprovaram, inclusive, punição para juízes e o Ministério Público. Olha, Wilson, eu tenho Tá que difícil, dar uma lida, né? eu tenho que dar uma lida até para ver. Ah, porque estão aproveitando que a gente está dormindo, né? Para ver as inconstitucionalidades e eu acredito que, vamos ver o que Não vai ser aprovado no Senado, né? Vamos ver como vai ficar. No Senado a gente tem hoje um dos principais idealistas, o presidente do Congresso, do Senado é o Renan Calheiros. A gente sabe que ele é uma das pessoas que mais está incomodado, que vai ser incomodado. Então a coisa está difícil. Vamos voltar para Teresópolis, então, e vamos falar no quadro O Seu Advogado Responde. A primeira pergunta: sou empregado doméstica, mas não tenho carteira assinada, hein? Olha lá, hein? Minha patroa disse que por eu trabalhar 4 dias por semana, ela não é obrigada a assinar a carteira. Isso é verdade, doutor? Evidentemente que não, Wilson. A pessoa trabalhou mais que 2 vezes por semana, ela não deixa de ser diarista e vira uma empregada doméstica e não pode ganhar menos que o mínimo. A patroa pode exigir que ela cumpra até as 44 horas semanais de trabalho, mas não tem como. Então, isso é difícil. As pessoas, tem uns que dizem, não, 3 vezes não tem. Não, passou de 2 dias por semana, não tem jeito, tem vínculo empregatício. Agora, quais são os direitos do empregado doméstico, doutor Jarbas? Hoje, o empregado doméstico tem os mesmos direitos que qualquer um trabalhador. Fundo de garantia, 13º, férias, seguro-desemprego, tem todos os direitos. PIS também? Ou não tem direito ao PIS? Não, PIS é a única coisa que... Agora você me fez uma pergunta que me deixou... que eu fiquei na dúvida, mas eu acredito que sim, porque tem que ver, o PIS eu tenho que ver. Ok, então a patroa que não está assinando a carteira da empregada doméstica porque ela trabalha 4 dias por semana, é praticamente a semana toda, né? Não, isso aí está completamente... Se ela trabalhasse 3 vezes, teria que assinar. As pessoas têm que se preocuparem muito com isso. E é algo que a pessoa, inclusive, se ela for proprietária da sua casa, ela vai perder a sua casa, mesmo que seja bem único de família. Não existe. Na Justiça do Trabalho, né? Não existe. Na hora da execução, não existe isso. Quer Ela dizer, perde a sua casa. Muita gente acha que não vai dar em nada, né? Mas uma ação trabalhista, a pessoa pode perder até o próprio imóvel. Lógico, sim. Vamos à segunda pergunta aqui. Estou há 2 meses tentando conseguir minha aposentadoria por idade. Porém, o Instituto Nacional de Seguridade Social diz que falta 2 anos para eu conseguir, porque o meu antigo patrão não fez os depósitos da parte dele. O que devo fazer? Quer dizer, descontou do empregado e não recolheu a previdência, nem a parte do empregado, nem a parte do empregador. Como é que fica isso, doutor? Bem, Wilson, ela deve, se ela já fez o recurso administrativo e não conseguiu, ela deve procurar um advogado, impetrar uma ação na justiça, que ela vai ter o emprego, vai ter essa aposentadoria sem problema nenhum. Inclusive, eu tive um caso agora, esses dias atrás, aí saiu a decisão
do juiz já dando ganho de causa à pessoa e o INSS vai ter que aposentar a pessoa. O problema maior é que muitas vezes o próprio a autarquia, o INSS, ela não corre atrás dos seus direitos. Às vezes existem ações trabalhistas, são impetradas ações trabalhistas, o juiz manda reconhecer o vínculo, manda tudo, e o INSS, em vez de ir lá e cobrar, não cobra, não tem uma fiscalização como deveria para correr atrás do coisa. Acredito eu que o déficit do INSS, se eles tivessem um grupo de trabalho nessa área, cairia quase que 40% no Porque tem mínimo. muita gente devendo, né? Muitas pessoas. O que acontece? Faz um acordo na Justiça do Trabalho, reconhece o vínculo, reconhece tudo, mas não recolhe o INSS. Ela não é cobrada, ela não recolhe. Se ela for cobrada, ela vai recolher. Sim. Então é só ela ser cobrada. Como ela não é cobrada, ela não vai recolher. Então esse é um problema muito sério. Quer dizer, então, isso tranquiliza muita gente que às vezes ganha uma ação trabalhista, doutor Jarbas, e a empresa é obrigada a recolher o INSS daquele tempo que foi trabalhado e que foi ganho e reconhecido pela Justiça do Trabalho. Se a empresa não recolher, entra-se na Justiça e o INSS terá que Sim, aceitar. terá, não tem como. Ele que coube ele, não, porque normalmente a Justiça do Trabalho sempre oficia o INSS, a Secretaria de Fazenda Estadual, oficia-se tudo para, olha, vocês têm esse crédito aqui, cabe a vocês receberem, cabe a vocês executarem. E eles poderiam fazer essa execução nos próprios autos que ocorreu a ação trabalhista, não precisaria nem abrir outra. Agora, Mas eles não. essa ação na Justiça, doutor Jarbas, ela é na Justiça Federal, né? Contra o INSS, sim, a Justiça Federal. Como a Justiça Trabalhista também é federal, entendeu, Wilson? Então, você que está nos assistindo e que tem algum problema com a aposentadoria, que o INSS não reconheceu o tempo que foi trabalhado e não foi recolhido, aí a sugestão é procurar um advogado. Sim, sim, por isso que a gente sempre pede, as pessoas guardem todos os suas carteiras, guardem todos os seus Contra-cheques. contra-cheques. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É porque só o fato de estar com a carteira assinada já é um comprovante? Sim, já é a prova. Já é prova, né? E vamos continuar, então, dentro do Instituto Nacional do Direito Previdenciário. Como devo proceder para aposentar minha tia, que é trabalhadora rural? Olha, Wilson, normalmente o trabalhador rural, ele compra uma série de insumos nas lojas em seu nome, essas notas fiscais servem de prova, ele deve procurar se sindicalizar e ter uma declaração do sindicato, isso também ajuda muito, tá? E ele existe, a partir dali ele vai ter uma série de coisas. Por exemplo, se ele trabalha de meeiro, uma declaração da pessoa que ele trabalha de meeiro, as vendas que ele faz, as notas fiscais emitidas por ele. Tudo isso serve como prova Tudo isso para serve de provas. aposentadoria Rural. trabalhador rural. Já encerrando o nosso quadro, doutor Jarbas, que passa rapidinho, uma telespectadora pergunta, gostaria de saber se o doutor Jarbas pega causas de direito de família, como inventário e partilhas de bem. Caso sim, favor deixar o endereço e os telefones. Sim, Wilson, o escritório faz partilha de bens, faz inventários. Em termos gerais, a única coisa que eu não tenho uma especialidade ainda suficiente no escritório, vamos ver, o filho formando e tem mais alguns estagiários, vamos ver se a gente depois, futuramente, sana esse problema, é o direito administrativo e para ver a parte de impostos, algumas partes mais complexas de empresas, esse a gente evita de fazer porque não estamos preparados suficientemente para fazer essa área. Com o restante não há problema nenhum. É direito previdenciário, trabalhista? Direito previdenciário, direito civil, juizado, trabalhista, criminal, tudo essa parte, família, seja pensão, o que for, a gente faz. Divórcio. Divórcio, isso aí hoje tem uma série de facilidades. Um divórcio hoje, se não tiver problemas de pensão de nada, você sai um divórcio hoje com menos de um mês.
Telefone e endereço, doutor Jarbas. Avenida Delfim Moreira, 604, sala 203, os telefones 2643-1319 e 99879-3118. Ok, doutor Jarbas, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima semana, né? Obrigado a você, Wilson. Obrigado, telespectadores. Uma ótima semana para todos. E vamos aí para as nossas confraternizações de fim de ano, que agora começa em dezembro, agora começa várias. Já estamos chegando no último mês do ano. E para você, meu amigo, para você, minha amiga, que acompanha o quadro Seu Advogado Responde, nós entraremos aí num período de recesso, né? De férias, mas você pode continuar assistindo todos os nossos programas no blog wilsonleitemendes.blogspot.com.br. Acesse o blog e você vai rever todos esses quadros que foram feitos em 2016. Nós vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco eu volto dando continuidade ao programa Bom Dia Cidade.